Romanos 11, somente o último versículo, pedir para o Nicolas, para o Paulo projetar para os irmãos, para que nós possamos acompanhar essa carta, né, essa passagem, que é muito importante, nesse livro muito importante. Amém? Todos acharam? Vamos lá? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Eu vou ler de novo para vocês. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Feche seus olhos, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Jesus, este momento, colocamos diante do Teu Espírito, que é o único que tem poder de convencer, de nos transformar e de nos levar ao crescimento e ao desenvolvimento. Pai, nós Te pedimos que toda interferência venha cair por terra. Toda ação maligna venha perder o seu efeito, que nós possamos mergulhar na Tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse texto ele é muito importante. Como eu disse, ele é muito importante porque ele está em uma parcela de um livro igualmente importante. O livro, a carta aos Romanos, essa carta ela é fundamental para a construção teológica. Tem pontos que Paulo aborda com tanta profundidade que modulou determinadas áreas da teologia, né? A gente tem Romanos 1, que é quase que uma narrativa cronológica da queda, né? Temos Romanos 8 e diversos outros momentos. E o texto lido é justamente uma virada de chave na carta aos Romanos. Até o capítulo 11 da carta aos Romanos, nós temos uma abordagem doutrinária, digamos assim. Não que doutrina e prática se separem, elas se complementam, mas é uma parte mais pesada, mais doutrinária, mais teológica. E a partir do verso 36, entrando no 12º capítulo da carta, no capítulo 12, nós temos a partir disso uma abordagem mais prática, com conselhos mais práticos. E Paulo resolveu finalizar essa parte mais doutrinária, mais teológica, digamos assim, cantando. O trecho que eu li é o final de uma canção, de uma doxologia, onde Paulo finaliza com esses dizeres tão profundos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Isso é muito profundo, é muito forte. E é justamente sobre o final dessa canção que eu quero refletir com os irmãos. Existe um princípio básico na existência, né? Ninguém é livre. Ninguém é livre. Ninguém é livre. Nem mesmo o maior dos planetas vive segundo a ermo. Existe uma regência sobre todas as coisas. Tudo é dominado por algo. Por exemplo, um planeta, como eu disse, por maior que seja, pode ser o planeta maior da existência, ele ainda assim é regido, é dominado pela lei da física. Você pode pegar o menor dos corpos, o menor dos cachorrinhos, ele ainda assim é dominado pela sua biologia. Você pode pegar os seres humanos, mesmo os mais rebeldes. Você pega, por exemplo, casos extremos, de casos onde as pessoas se entendem como um gênero que não é o dele. Uma pessoa transexual, ela na cabeça dela, nasceu homem, mas ela se entende como mulher. Ela pode se entender como ela quiser, mas na biologia dela, ela vai ser regida por princípios que ela não consegue alterar, que a sua vontade não é capaz de alterar, que ela pode se mutilar todinha, mas no seu DNA ainda vai ter a regência e a dominância segundo a biologia dela. Isso é muito importante nós entendermos e trazermos para a nossa vida, porque nós temos conceitos práticos, como a física, a biologia, o DNA, mas também existem conceitos mais subjetivos, como vontade, desejo, anseio, querer, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre os nossos quereres, sobre as nossas vontades, sobre quem é o nosso dono, quem é que manda em nós, quem é que nos coordena, que nos comanda. Não ache que você é dono da sua vida. A maior ilusão, o maior trunfo do diabo não é fazer você acreditar que ele existe. O diabo tanto faz, ele não tem vontade de ter essa notoriedade.
ele não preocupa se você vai acreditar nele ou não. Para ele, tanto faz. O que importa é você, se você viver segundo os princípios do diabo, você é regido pelo diabo e pronto, acabou. Para ele não tem muita expectativa. É até engraçado da parte do diabo, né? Para ele, você pode acreditar no que você quiser, ou pode fingir que você não acredita em nada. Pode ser um ateu, para ele tanto faz. Se você viver segundo os preceitos do diabo, você jaz no maligno, e se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador, você irá para o inferno ao fim dessa vida. Existe um dono da sua vida. E essa pergunta é muito importante. Nós, diante dos desafios da vida, diante dos momentos cruciais da nossa existência, nós precisamos olhar para nós e dizer, fazer a seguinte pergunta: quem é o meu dono? Quem é que manda em mim? Quem é que tem a regência, a dominância da minha vida? Quem é que coordena os meus passos? É muito engraçado a gente pensar isso e ver o Salmo 23. A ovelha passou no vale da sombra da morte, a ovelha passou por vários ambientes geográficos, várias dificuldades, mas ela pouco importou, porque ela sabia quem era o dono dela. Para ela, tanto faz. Você não vê em nenhum momento a ovelha se questionando. Você não vê em nenhum momento a ovelha em um diálogo com o pastor. E aí, pastor, será que vai dar? Eu acho que essa seca está muito forte, hein, pastor? Será que nós vamos chegar nos pastos verdejantes? A ovelha sabia quem era o dono dela, ela estava tranquila. É um ensinamento profundíssimo. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender essa realidade. E como é que nós começamos a entender essa realidade? Observando Romanos 11, 36. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é justamente o início, que diz o seguinte: porque dele são todas as coisas. Deus é a origem de tudo que existe. Tudo que foi criado é criação de Deus. Como eu já citei, eu vou continuar nesse exemplo. Imagine o maior dos planetas. Olhar, eu gosto muito de astronomia e é humilhante a astronomia. Se tem uma coisa que humilha o ser humano, é olhar para a criação, no bom sentido, esse processo de humilhação que nos leva à humildade. Você olha e pensa, nossa, como a minha vida é difícil, como eu tenho determinados dilemas, como a existência tem suas dificuldades, mas aí você imagina o sistema solar, com todos os seus planetas, e a gente, como humanidade, com todos os seus dilemas, dificuldades, inconstâncias, desafios, nós ainda não conseguimos nem acessar o astro mais perto, que é a Lua, dominar aquele lugar. A Lua aqui, ó, do lado. A astronômica que a gente fala não é nada. A gente ainda não conseguiu colocar os pés no nosso vizinho mais próximo, que é Marte. Nem chegamos lá. E um detalhe, Marte e Lua, astronomicamente falando, não é nada. É como ir daqui à porta da igreja. Imagina planetas mais longínquos, sistemas mais longínquos, que para nós nem em fotografia acessamos. E olhar para tudo isso e lembrar que foi Ele que fez todas as coisas, nos leva a um ambiente de humilhação. Essa foto aqui, isso aqui é uma foto. Está vendo? Isso aqui é uma foto. Eu escrevi ali, você está aqui. Vou contar um pouquinho a história dessa foto. Essa foto foi tirada por uma sonda. Essa sonda foi a primeira sonda enviada que conseguiu passar ir nos confins do sistema solar. E essa sonda, como todo equipamento humano, é limitado. E chegou próximo a Saturno, o sexto planeta em ordem, se eu não me engano agora, do sistema solar. Saturno, gigante, dos anéis. Quando ele estava chegando próximo a Saturno, a sua câmera não estava mais conseguindo funcionar plenamente e ela ia parar. A câmera ia deixar de funcionar e a gente ia perder o contato com essa sonda depois que ela passasse de Saturno. E os cientistas ali estavam lá todos preocupados, pensando, pô, uma pena e tal. E um grande cientista chamado Carl Sagan olhou e disse, vamos tirar uma última foto? O que vocês acham da gente tirar uma última foto? Aí eles falaram, gente, será que vale a pena? Ele falou assim, não, eu tenho uma ideia. Não vamos tirar uma foto do que tem para frente. Vamos tirar uma foto de tudo que já vivemos. Vamos reposicionar a câmera dessa sonda para a Terra e ver como que a Terra parece de Saturno. E foi a última foto registrada por essa sonda. Essa foto, e aquele ponto azul ali é a Terra. A Terra vista de Saturno. Carl Sagan deu um nome para essa foto de o pálido ponto azul, porque é justamente isso que a Terra parece vista de Saturno.
Você está bem aqui, ó. Eu estou bem aqui, ó. Eu e você. Aqui estão os meus problemas, aqui estão as minhas incredulidades, nesse pontinho azul pálido no horizonte. Aqui estão os meus medos, os meus anseios, as minhas inseguranças, as minhas dificuldades, a minha incredulidade, a minha falta de fé. Nesse ambiente está todos esses temores. E olha só o que isso parece de Saturno. Um ponto. Nada. E ele fez uma reflexão profunda sobre esse pálido ponto azul. E isso nos leva a refletir sobre a nossa vida. Nós precisamos trazer esse princípio da grandeza de Deus para o nosso cotidiano. Nós precisamos trazer para o nosso medo, para a nossa incerteza, para a nossa insegurança, para as nossas dificuldades, nossas ansiedades, a nossa tristeza. Nós precisamos trazer esse Deus que fez todas as coisas para esse momento. Esse Deus que criou tudo que existe, não só na Terra, gente. A Terra é só aquele pálido ponto azul da criação de Deus. Deus criou tudo. Deus não é só o Deus da Terra, Deus é o Deus da existência. Ele criou todas as coisas. Mas existe um detalhe. Ele também criou você. Você não é uma criação dessa terra. Você não é fruto do querer de um homem. Não foi o seu pai ou sua mãe que resolveu ter você. Não. Você é uma criação exclusiva, privada de Deus. Foi Deus que te fez. O mesmo Deus que fez toda a existência, que fez com que a Terra parecesse um pálido ponto azul de Saturno, foi o Deus que te criou detalhadamente. É o Deus que diz ao profeta, quando você estava no ventre da sua mãe, ali eu te teci, eu te construí, eu te costurei. Deus não é só o Deus das criações macro, das coisas gigantescas, mas Ele também é o Deus que te moldou. Por isso que, como filhos, nós precisamos trazer a consciência nos momentos de dificuldade que o quê? O mesmo Deus que criou todo o universo com um único haja é o Deus que me criou e que sustenta a minha vida. Ele é o grande Senhor da existência, Ele é o dono de toda a existência. Consequentemente, Ele é o dono da sua vida. Como isso deve gerar nos nossos corações humildade e alegria. Uma alegria que excede todo entendimento. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E se existe um problema na minha vida, é o meu Criador que vai me ajudar a resolver, não vai ser a força do meu braço. E se existe uma dificuldade na minha casa, se existe um problema com o meu filho, com os meus parentes, calma o teu coração, porque quem fez o teu filho não foi você, você só foi instrumento. Quem fez o teu filho foi o Criador dos céus e da terra, e Ele é o dono da sua casa. Ele é o dono da sua existência, Ele é o dono da sua vida. Então, como filhos amados, nós precisamos entender esse versículo, quando Paulo diz que porque dele são todas as coisas, é porque todas as coisas foram feitas por ele. E aí Paulo continua, e por ele são todas as coisas, porque dele são todas as coisas, e por ele são todas as coisas, na continuação, na parte B ali do versículo, Paulo nos leva ao quê? A uma trajetória. Se ele nos mostra no início, na parte A do versículo, a origem de todas as coisas, na parte B ele nos mostra o caminho de todas as coisas. A vivência de todas as coisas. O meio da existência ao qual nós estamos aqui, presentes. Que é o quê? Que é a vida comum. Deus sustenta e mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nenhum planeta sai à deriva sem a permissão de Deus. Nenhuma galáxia ou buraco negro, por mais poderoso que seja, tem capaz de sugar nada, se não for pelo poder e a permissão de Deus. Da mesma forma, o diabo não tem poder sobre a sua casa.
As potestades não têm poder sobre a sua vida. Nenhum desejo maligno tem poder de triunfar sobre você, se você entender que todas as coisas que você vive é por permissão e vontade de Deus. A gente gosta muito de cantar: Senhor, minha vida é sua, Senhor, eu sou seu. Mas na hora de fritar o ovo, na hora de secar o bagaço, na hora de viver a dificuldade, na hora de confiar 100% em Deus, aí nós fraquejamos. Aí nós esquecemos. Na mesa de negociação, você acha que a sua persuasão vai ser suficiente? No seu trabalho, que você já faz há tantos anos e já domina aquele lugar, você acha que você pode até achar que não, mas você vive como se Deus não estivesse naquele lugar e que ali é só mais o seu trabalho, é só mais o dia a dia. No dilema com o seu filho, ou no dilema do seu casamento, você quer resolver na força do seu braço, na força da sua vontade, ou na sua expertise, no seu conhecimento. Não. Nós precisamos trazer esse Deus todo-poderoso, que todas as coisas foram criadas por Ele, e trazer Ele para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Não em uma oração protocolar, não em uma oração formal, onde você vai lá, como diz o pastor Nilton, e bate uma continência para Deus. Ô Deus, eu estou aqui, volta a viver. Não, é viver na independência como a ovelha, que nunca ousou questionar a existência do pastor. Ovelha nenhuma entre crise, gente. Você já viu ovelha se rebelar? Juntar 2, 3 ovelhas, fazer um motim e sair fora e achar que vive sem o pastor? Ela se perde por falta de sabedoria. Mas por rebeldia, isso é coisa de bode e de lobo. Ovelha que é ovelha não foge, porque ela sabe que o quê? Que sem o pastor não existe vida. Ela é incapaz de viver o dia mais comum sem o pastor. Queridos, a gente gosta muito do extraordinário, e é bom mesmo. Sabe? O cego enxergando, o pão multiplicando assim, ó, saindo o pão de tudo quanto é lugar. O morto revivendo. A gente gosta do sobrenatural e é bom demais. Mas ele é sobrenatural, ele não é natural. E quando a gente vive em uma relação com Deus que se resume ao sobrenatural, a gente começa a padecer dia após dia, entrando em uma vida cada vez mais morna, uma vida que depende de lampejos da UTI, uma vida espiritual minguante. É muito precioso a gente olhar para exemplos como o de Abraão, que tinha Deus como amigo. Deus não era um banco para Abraão. Abraão não olhava para Deus como uma forma de vencer na vida. Abraão não olhava para Deus como um bilhete premiado, a sorte grande que ele tirou para ser bem-sucedido. Não. Abraão olhava para Deus como amigo. Sabe, amigo, que você senta e vai conversar fiado? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e foi conversar com Deus? Sem pretensões, sem grandes pedidos, sem grandes anseios, só por amizade. Pense em Moisés. A proposta de Moisés, eu oro todo dia falando: Deus, olha, faz isso comigo não, que eu aceito. Povo rebelde, povo difícil, povo complicado. Deus chega para Moisés e fala assim: meu amigão, seguinte, eu vou matar todo mundo e eu vou fazer de você uma nova nação. Moisés chega e tá maluco. Deus, não faça isso. E olha só, gente, é bonito demais o discurso de Moisés, a argumentação de Moisés para Deus. Moisés chega para Deus e diz: Deus, o que as nações... Ele está preocupado com o nome de Deus. O que as nações vão falar do Senhor? O que o povo vai falar do Senhor? O que os pagãos vão falar do Senhor? O que os ímpios vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. Não faça isso, não. Olha só, se não é um amigo. Somente aqueles que buscam a Deus no cotidiano conseguem desfrutar da amizade de Deus.
salmista diz que ao povo Deus mostrava os seus juízos e a Moisés as suas maravilhas. Felizmente, a gente vive dos juízos de Deus, dos acontecimentos de Deus. Até desfrutamos de algumas maravilhas, mas nunca degustamos da intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Ele é distante? Não, Ele é imanente, Ele é presente. Ele é o Emanuel. É eu que não busco. É eu que vivo de segunda a terça-feira, a quarta-feira, quinta-feira, domingo, sábado, como se não houvesse Deus. Olha só o que Deus, através da boca de Moisés, fala em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, do verso 10 ao verso 13. Ele diz o seguinte, ó, só para contextualizar antes de ler. Aqui, como todos sabem, Deuteronômio é a segunda lei, né? É o momento em que Deus revisita os seus preceitos ao povo, essa segunda geração. A primeira geração morreu no deserto, essa segunda geração está sendo preparada, está às margens de entrar para a Terra Prometida, e aí Deus escreve uma nova lei, ou pelo menos, não é uma nova lei, mas Deus revisita a lei para mostrar para aquele povo, e aí é o texto que nós temos aqui. O capítulo 6 é um discurso, é uma pregação de Moisés do que Deus falou para Moisés. E olha só o que Deus fala através da boca de Moisés no verso 10. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. Olha só. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão águas de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para que não se esqueçam do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirva a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome do Senhor, o seu Deus. Eu sou extremamente impactado. Esse texto me gera muita reflexão. Uma terra que você não, cidades que você não construiu. Casas cheias de bem que você não ganhou. Oliveiras e parreirais fartos que você não plantou. E você vai desfrutar disso. Mas tem um conselho. Quando você estiver farto, de barriga cheia, não se esqueça do Senhor. Você sabe o que significa o farto? Quando vocês se fartarem, é o dia comum. É o cotidiano. Quando as coisas estiverem comuns. Quando tiver tudo flat. Quando a vida estiver acontecendo, você está com a sua barriga cheia, nesse momento, não se esqueça do Senhor. Por que Deus faz esse alerta? Porque é tão fácil a gente se esquecer do nosso Deus. Oh, como é fácil a gente se esquecer de Deus. Como é fácil a gente se esquecer que tudo que nós temos é por Ele. Ah, não, mas pastor, eu me esforcei tanto para passar na faculdade, mas e quem te deu a inteligência para você passar? Não é sua. As casas que você vai tomar e vão estar cheias, você não construiu. Mesma coisa. Ah, pastor, mas eu me dedico tanto no trabalho, eu sou um funcionário excelente. Ok, mas quem te deu esse trabalho foi Deus. Mas eu sou um empresário dedicado, eu trabalho igual um relógio. Ok, mas quem te deu essa empresa foi o Senhor. E se a bondade do Senhor se afastar 1 milímetro da sua vida, você não consegue nem levantar da cama. Eu vou ler novamente o que Moisés fala, o que Deus fala através da boca de Moisés. Em breve, o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra,
cuidem para que não se esqueça do Senhor que os libertou do Egito. Como nós somos tentados, e como eu disse no início dessa reflexão, o diabo ele não tem intenção nenhuma de fazer você acreditar nele. Se você desacreditar de Deus, já está bom para ele. A gente tem que parar de pensar nesse capeta de chifre, de rabo, com ponta de seta, vermelho. Parar com isso. O capeta ele é muito mais comum do que a gente imagina. O diabo está muito mais presente num trambique que você faz numa empresa que endurece o teu coração do que você imagina. Está muito mais numa negligência que você tem com seu filho ou com seu cônjuge do que você imagina. Isso é o diabo. Ali que está presente o maligno. E o maligno, ele não tem interesse de te matar amanhã. Ele quer te cozinhar durante anos e anos, nesse processo de esfriamento. É o alerta de Deus, a carta de Laodiceia. Jesus olha e disse, o meu problema com vocês não é nem que vocês são quente e nem frio, é que vocês são meia boca, é que vocês são mais ou menos, é que vocês são morno. Vocês nem geram cura e nem geram refrigério, vocês não geram nada. Vocês acordam o seu dia como se não houvesse Deus, vão trabalhar como se não houvesse em Deus, vivem o seu dia um após o outro como se não houvesse Deus. E aí, dominicalmente, vocês chegam na igreja, levantam a sua mão e começam a clamar, achando que isso é suficiente. Porque dele e por ele são algumas coisas, parte das coisas, não, são todas as coisas. A gente tem que parar, e nós precisamos com urgência, queridos, parar de achar que Deus é passível de negociação. Não, pensa só, queridos, a carta de Laodiceia é um tapa na cara, né? Essa igreja, pastoreada ali, conhecia João, conhecia os apóstolos, via milagre à torta à direita, estava ali, assim, no berço do cristianismo, mesmo assim, ela se tornou morninha. Imagina nós. Deus me livre. Nossa. Quem sou eu para achar que eu estou isento disso? E aqui eu entro no terceiro tópico, onde Paulo diz que, e para ele são todas as coisas. Porque dele, início de tudo. Por ele, onde todas as coisas acontecem no nosso cotidiano. E para ele, a finalidade de tudo são todas as coisas. Você sabe por que você precisa resgatar no seu coração todos os dias sobre a grandeza do Senhor, como eu disse? E trazer Deus para o seu cotidiano? Porque tudo que você tem é para Deus. Não ache que Deus te deu a sua casa para você se esbanjar nos seus prazeres. Lembra o que o Tiago diz? Tiago diz que vocês não sabem orar, porque vocês não sabem pedir, porque quando vocês pedem mal, para se esbanjar nos seus prazeres, na sua consciência, na sua carne, nos seus desejos. Tudo que você tem é de Deus. Você já entendeu isso? O seu trabalho é de Deus. Por isso que você trabalha com tanto cuidado. Você não é honesto no seu trabalho, não é porque você tem medo de ir para a cadeia, não. Não. Ser honesto porque o seu trabalho é de Deus. Existe um dono no seu trabalho. Mas o meu patrão é ruim. Pouco importa. O seu dono fundamental, o dono da sua existência, ele é bom por essência. Você deve ser bom. Meu casamento está difícil, pastor. Você não sabe o que eu passo. Não sei mesmo. Mas eu sei quem é o dono da sua vida. E você deve viver para ele, porque o seu casamento é dele. Mas meu marido não é crente, pastor, é difícil demais, eu imagino. Eu imagino e eu me condoo com a sua dificuldade. Não menosprezo a sua dificuldade. Mas eu sei quem é o dono do seu casamento e da sua vida, que é o Senhor Criador de todas as coisas. E do mesmo jeito que ele encontrou um homem sanguinário como Paulo, seu marido é fichinha para ser encontrado por Deus. Fácil. Minha mulher é difícil, pastor, uma mulher rixosa, complicada. Mas ela foi criada por Deus, e quem te colocou no caminho dela foi Deus. E o seu papel é ser o quê? Sabe o quê?
luz naquele lugar. Se você for luz e resplandecer a luz do Senhor, aquela mulher vai encontrar Jesus, querendo ou não. Tudo que você tem é para Deus. O ar que você respirou agora é para glorificar o nome de Deus. Por isso que não existe coisa santa e profana para crente. Não, aqui eu sou crente no domingo, aí no meu trabalho eu não sou crente, eu sou mais ou menos crente. Só se alguém pedir para orar. Se endemoniar, não, aí é muito, né? Isso aí tem que chamar o pastor. Só uma oração. Minha carteirinha de crente só vai até a oração. Não. Toda a sua vida é para Deus. Tudo que você tem, um pedaço de unha seu é de Deus. Lembra a palavra de Moisés, conduzido por Deus para o faraó? Nenhuma unha vai ficar nesse lugar. Sabe por quê? Porque até aquele pedacinho de unha era de Deus, daquele povo. Da mesma forma, depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nada que você tem pertence mais ao mundo. Tudo que você tem pertence a Deus. Até as coisas complicadas, até as coisas complicadas. Até as coisas complicadas. Até os seus desvios de caráter precisam ser conduzidos diante de Deus. Os seus pecados, principalmente, esses você precisa colocar com urgência todos os dias diante do trono de Deus, pois é somente Deus que tem poder de purificar. Porque dele é a origem de toda a existência. Por ele é o cotidiano da vida, é onde nós vivemos essa existência do Criador dos céus e da terra. E para ele é a finalidade de tudo que eu tenho. Glória ao Senhor através dos séculos. Amém. Eu finalizo lendo toda a canção de Paulo, que é maravilhosa. Romanos 11, 33 ao 36. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Eu quero finalizar, enquanto o grupo de louvor canta uma canção, eu quero finalizar esse culto com 5 minutos de oração. Vamos finalizar esse culto com 5 minutos de oração? Eu quero que você, no seu lugar, se ajoelhe. Você que não pode, permaneça sentado. Vamos finalizar durante 5 minutos. Daqui 5 minutos eu volto para a bênção apostólica. Mas vamos finalizar refletindo sobre o que foi falado. Sobre a grandeza do Senhor. Sobre aquilo que o Senhor fez na sua vida. Sobre os momentos onde você se deixou levar pela incredulidade, pela dificuldade, pelo temor. E se esqueceu da grandeza do Senhor. Se esqueceu de quem é o seu dono. Ele é quem manda em você. Ele é quem cuida de você. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Porque o Senhor, mesmo tendo criado toda a existência, se preocupou com esse pequeno, pálido ponto azul no mundo. Oh, Jesus, mesmo sem ter nada para te oferecer, todos os dias a tua graça me alcança, Senhor. Senhor, mesmo sem conseguir me livrar plenamente das minhas falhas, Senhor, mesmo ainda tendo a marca do pecado, ao qual o Teu Espírito me conduz à santidade, mesmo assim o Senhor continua a me amar, Pai, o Senhor continua a cuidar de mim. Espírito Santo de Deus, eu te peço, nos mostre nos momentos em que eu estiver usufruindo daquilo que eu não conquistei, me mostre, Senhor, a Tua presença. Nos momentos, Senhor, de tranquilidade da vida, me mostre a Tua grandeza. Não deixe o meu coração se acostumar, Pai. Não deixe, Senhor, o meu coração se acomodar e se tornar morno diante de Ti, Pai. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos porque precisamos. Nós clamamos porque somos necessitados, Jesus. Derrama o Teu poder sobre nós, Pai. Derrama a Tua graça, Espírito de Deus. Venha e nos mostre o Teu poder no nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia!
nós clamamos a Ti, Jesus. A Tua igreja clama a Ti, Pai. Como filhos amados, escolhidos e salvos pelo Teu poder, Jesus. A Tua graça nos encontrou no meio do nosso pecado, Senhor. A Tua salvação nos encontrou no meio da nossa perdição, Pai. No momento onde nós éramos incapazes e continuamos a ser incapazes de gerar salvação própria, o Teu Espírito nos encontrou, Pai. No nome santo de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor.